Nesse vídeo eu vou explicar quais são os teus direitos por ocasião da dissolução da união estável. A união estável ela é muito similar a um casamento e por ocasião da separação, os direitos também. Não é porque você vive união estável que você vai deixar de ter direito à partilha de bens e tantas outras coisas advindas da união. Eu tinha uma cliente que viveu muitos anos, 25 anos, com o companheiro dela. E, por ocasião da separação, ele simplesmente colocou ela para fora de casa e disse que ela não tinha direito a nada, porque ela não tinha nada assinado, porque eles não eram casados. E essa não é a realidade. A união estável, ela é informal, ela não precisa ter declaração, ela não precisa ter nada assinado. O fato de as partes viverem juntas, de modo público, com o intuito de constituir família, já configura por si só a união estável. Portanto, a minha cliente, ela tinha direito sim à metade de tudo que foi adquirido na constância da união estável. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o regime padrão da união estável é o da separação parcial de bens. Portanto, se não existir documento nenhum estipulando um regime diverso, o que vai reger a relação é o regime da separação parcial de bens. Se o casal quiser eleger outro regime, como o da separação total de bens ou da comunhão universal de bens, ele deverá assinar uma declaração de união estável ou uma escritura pública de declaração de união estável. Muito embora a união estável não requeira uma declaração assinada para existir, eu sempre digo que é muito importante ter uma declaração de união estável, que seja bem simples, mas que exista. Por quê? Porque a união estável vai restar comprovada sem maiores problemas. Por exemplo, se for necessário ingressar na justiça para dissolver a união estável e uma das partes não está colaborando, a outra precisará comprovar a união estável. E como é que ela vai fazer isso? Através de fotos, documentos, testemunhas, enfim, o processo vai demorar muito mais, enquanto que se existisse uma declaração de união estável, não seria necessário fazer todo esse contexto probatório para reconhecer a união estável e posteriormente dissolvê-la. Outra situação que demonstra a importância da declaração da união estável, no falecimento de um dos companheiros. Olha só, eu tive uma cliente que ela viveu 12 anos com um senhor, eles eram um casal de idosos, eles viviam em união estável. Quando ele faleceu, os filhos não reconheceram a união estável, disseram que não era uma união estável, era uma relação de amizade. Diante disso, eu tive que ingressar com um pedido de reconhecimento de união estável, para somente depois, com a união estável reconhecida judicialmente, ingressar com o inventário. Então, a gente perdeu aí quase 2 anos só para reconhecer a união estável e posteriormente abrir o inventário. Então, seguimos. No regime da comunhão parcial de bens, tudo que for adquirido na constância da união deverá ser partilhado, inclusive as dívidas. Portanto, se um casal adere ao regime da comunhão parcial de bens, que é o padrão da união estável, tudo que eles conquistarem no período da união deverá ser partilhado. Aqui eu quero dar um exemplo que muitas pessoas me questionam, que é a compra de imóvel financiado antes do início da união. Vamos lá, vou dar um exemplo. Vamos dizer que o homem comprou um imóvel financiado antes de iniciar a união. No entanto, algumas parcelas do financiamento imobiliário foram pagas na constância da união estável. Nesse caso, a mulher, por ocasião de eventual separação, vai ter direito à metade do valor corrigido de tudo que foi pago na constância da união estável. Ela não tem direito ao bem em si, mas sim os valores investidos no período em que o casal esteve junto. Se o regime eleito for o da comunhão universal de bens, tudo que o casal tinha antes da união e acabou adquirindo depois da união deverá ser partilhado. E aqui também
as dívidas e até mesmo heranças que eles venham a receber. Importante lembrar que para que o regime de bens da união estável seja o da comunhão universal, é necessário fazer uma declaração de união estável estabelecendo o regime de bens ou uma escritura pública de união estável. Por fim, se o regime escolhido pelo casal for o da separação total de bens, não vai ter partilha por ocasião de eventual separação, porque cada um vai ter o seu patrimônio. Agora aqui é muito importante, esse regime de bens pode ser relativizado se ficar demonstrado que o patrimônio foi adquirido com esforço comum. Ou seja, um exemplo, o homem trabalha fora e a mulher engravida e acaba abdicando da sua vida profissional, passando a trabalhar somente em casa. Nesse caso, ela trabalhando em casa deu a oportunidade para o marido ascender profissionalmente, cuidar da carreira enquanto ela cuidava do lar e dos filhos. Nesse caso, inegavelmente, o patrimônio adquirido pelo marido foi fruto do esforço comum e, portanto, muito provavelmente, o juiz vai determinar a partilha dos bens ou pelo menos parte deles. Então, pessoal, é muito importante viver conforme o regime adotado. Se for o da separação total, que as partes tenham total independência financeira, que trabalhem, que tenham suas contas individualizadas e só partilhem o que é necessário para a manutenção das coisas comum do dia a dia. Outra questão bem importante, muitas pessoas me pedem se podem fazer uma declaração de união estável depois de anos de união, vamos supor 10 anos. Sim, pode e deve. E nessa declaração deve constar a data exata do início da união, de lá atrás, de 10 anos atrás. Contudo, se vocês elegerem um regime diferente que o da comunhão parcial de bens, é importante dizer que esse regime só vai passar a valer da data da assinatura da declaração em diante. O que passou vai ser sob o regime da separação parcial de bens. Com relação à pensão alimentícia, se ao final da união estável uma das partes tiver dependência econômica da outra, é possível pedir pensão alimentícia, sendo que o tempo que essa pensão alimentícia deverá ser paga vai ser determinada pelo juiz, que vai analisar as condições de quem recebe os alimentos e estipular um prazo para que essa pessoa consiga se recolocar no mercado de trabalho e se reestruturar financeiramente. Essa pensão pode ser inclusive vitalícia, se a parte que recebe demonstrar que não tem condições de retornar ao mercado de trabalho, seja pela idade ou pelas condições de saúde. Por fim, com relação a eventuais filhos, as questões de guarda, pensão e convivência deverão ser regularmente arbitradas pelo juiz ou convencionadas entre as partes. Inclusive, com relação à pensão alimentícia devida para ex-cônjuge, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, vou deixar o link aqui para vocês assistirem.